Amen. Amen. Since class number 88, Desde a aula de número 88, we've been discussing what subject. nós temos discutido qual assunto? What is the focus of our attention been? Qual foi o foco de nossa atenção? Aufmerksamkeit. Good. We'll go with that. Sim, 6:4. 6-4. vamos com isso. 6:4. Temos discutido a relação dos primeiros 4 mandamentos com os últimos 6. And we're on class number around 100 now. E estamos agora na aula número 100 e poucos. So that's around 15 classes Então já faz umas 15 aulas that we've been discussing the relationship between the first 4 commandments and the last que 6. temos discutido a relação dos 4 mandamentos com os últimos 6. Why have we been doing that? Warum machen wir Por que das? estamos fazendo isso? What's been the driving force, the idea behind that? Brother Roland? Qual tem sido a ideia atrás disso? Irmão Roland. Dieser Motor dahinter. Warum sprechen wir darüber? Weil das Geistliche durch das Buchstäbliche verstanden wird. The spiritual O is espiritual é entendido pelo natural. Good. The spiritual Bom. is understood through the O natural. espiritual é entendido pelo natural. hier verstanden. So for those people who are just joining us, that may not make sense. Então, para aquelas pessoas que agora estão se juntando a nós, isso pode não fazer sentido. Sinn machen. So let's give a Bible verse to explain what Brother Roland just said. Lasst uns Então, einen vamos pegar um verso Bibelvers bíblico para explicar o que o irmão Roland disse. eben gesagt hat. The natural explains the spiritual. O natural explica o espiritual. Bible verse. Um verso bíblico. No. 1. Korinther 15. Alguém disse alguma coisa, ele falou que Haven't não, looked at that passage. que nós não tínhamos olhado para aquela passagem, ele It's the disse. correct passage that we Está looked at. correto, That's not one that mas não foi o Das que ist nós die olhamos. ein richtiger Vers, wo man anschauen könnte, aber wir haben diesen nicht betrachtet. Where are you taking us to, Brother Roland? Aonde você nos leva, irmão Roland? Ich hätte jetzt auch diesen Vers gewählt. I also would have chosen that one. Okay, but Eu também escolheria aquela passagem, ele disse, mas nós não fomos naquela. 1 John Então, ele nos levaria a 1 João 4, Oder 20, 20, 20. 21. okay, so we're going to go to 1 John chapter 4. Então, verse vamos a 20 1 and João, 21. 1. capítulo Johannes 20, versos 20 a 21. 21. So this is the verse that we're going to use Esse é o verso que vamos usar in our study em nosso estudo benutzt haben, to defend the principle of parable teaching. para defender o princípio dos ensinamentos por parábola. First to the natural and then the spiritual. Você precisa ir primeiro para o natural, depois para o espiritual. If any man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar. For he that loveth not his brother, whom he hath seen, how can he love God, whom he hath not seen? Wenn jemand sagt, Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Sister Aideen? Irmã Eli, você pode explicar esse In verso relation to what Brother Roland said. em relação ao que o irmão Roland In falou, relation to the classes that we've been doing. in Beziehung em relação às nossas aulas? It's in relationship to the Ten Commandments, which is 4 and 6. Em relação es ist aos 10 mandamentos, aos 4 e aos 6, ela está perguntando. Erklär das noch weiter. Explique isso.
the love of God is the 4 and your brother is the 6. Que amar a Deus está nos 4 mandamentos e amar seu irmão nos 6. Which bit of the verse are you picking up when you said that? Que parte do verso você está pegando quando diz isso? When somebody says, I love God, I have to take the English Bible. Ela está pegando a Bíblia em If a inglês. man say, I love God, and he says his brother, Se um homem diz eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, ele é I um love God mentiroso. is the 4, and the Então, amar a Deus está nos 4 e a parte do irmão está nos 6. Liebe Gott sind die ersten 4 Gebote und Beziehung zum Bruder sind die letzten 6. Is that how you see it, Brother Roland? É assim que você vê, irmão Roland? Ich habe nicht zugehört, ich war noch vertieft in den Text hier. I didn't listen, I was into the verse. Ele não estava escutando, ele estava lendo o verso. Tamina? Então, Have a think. I'll ask you in a minute. irmã Tamina, Your thoughts? seus pensamentos. Well, we have the 4 commandments, we have the 6 commandments. Show us where that is. Então, nós temos os 4 mandamentos, os 6 mandamentos. To love Say the phrase for this 4. Sag Diga den Satz a für frase vier. para os 4. those who love God, I love God, Die Gott lieben. which is Aqueles the not que seen, amam a Das ist Deus, das, que não was man veem. nicht sehen are kann. the 4 commandments. E aí está os 4 And mandamentos. then those who love their brother, E aqueles Dann que diejenigen, amam die seu ihren irmão, Bruder lieben, which they see, que are the eles 6 veem, commandments. den sie representa sehen os 6 können, das sind die mandamentos. 6 Gebote. And you don't love God if you don't love your brother. E você não ama a Deus se não ama o seu irmão. The 6, you will not keep the 4. Ou seja, se nós não guardamos os 6, não vamos guardar os 4. Brother Roland? Do you want to add anything? Möchtest du noch was hinzufügen? Irmão Roland, você quer adicionar alguma coisa? Nee, aus diesem Vers erstmal nicht. Ne? Out of that verse, not. Okay. So, Sister Aileen, Então, irmã Eli, you can see something and you Você cannot see something. pode ver algo e você não pode ver algo. What can you not see? Was kannst du nicht O que você não consegue ver? You can't see God. Man kann Gott Deus. And these people, E essas they're pessoas liars, yes? são mentirosas, Why are they certo? liars? Warum sind sie Por que elas são mentirosas? they don't love their neighbor. Porque weil eles sie não sagen, dass amam sie Gott seu lieben, aber sie irmão. lieben ihren Nächsten nicht? Why does that make you a liar? Warum O macht que das faz eles dich serem das zu einem mentirosos? Lügner? Because if we love God, we should also love our neighbor. Porque Weil wenn wir se Gott lieben, dann sollten wir amamos a unseren Deus, Nächsten devemos amar também nosso Sure, but próximo. how do you know God is even there? Sim, mas aber como woher você weißt sabe du, que Deus dass Gott está ali? existiert? What makes this person such a big liar? Was O macht que faz essa pessoa ser um grande mentiroso? Not sure. Não tem certeza? What is the bad habit that God's people keep on doing? Was ist denn Qual é o diese mau schlechte hábito que o povo de Deus Gewohnheit, continua a die das Volk fazer? beständig tut? Sister Sarah, Irmã Sara, in relation to this issue, em relação a essa questão, translate that bit English. Was ist denn diese schlechte Verhalten, Gewohnheit von Gottes Volk? So let me define what the issue is. então deixa eu definir qual é In fact, a you tell me what- questão. when I say this issue, what issue? Wenn ich sage, diese qual é a Thematik, welche questão? Thematik ist es denn? What is the issue? Quando eu digo essa questão, qual é a questão? They are liars. No? Que eles são mentirosos? Não. That they say they love God, that they don't. Not Que the eles love. dizem que amam a Deus e não amam? Dass sie Gott lieben, Não, das ist nicht não die é o Liebe. amor. I don't know where you're going. There's two Não, issues. não There's the sei. love issue and there's another Tem thing that duas go up. questões. A questão Compare. do amor e uma outra questão Sim. sobre comparar. Also einmal ist Quer es dizer, Liebe und das ver. andere Mal kann man ihn nicht sehen. So the issue is about seeing Então a Thematik questão é geht also sobre um ver das, ou não Erkennen ver. oder sehen or not seeing. oder eben nicht sehen. You see that? Você vê? Você consegue ver what- isso? Wrong thing do God's people continually do?
Então, que coisa errada o povo de Deus continuamente faz. Not just in this passage, throughout the Bible. Não só nessa passagem, mas ao longo de toda a Bíblia. You're going to see it in the Old Testament. You won't see it probably in the New. Você vai ver no Antigo Testamento, mas não provavelmente no Novo. About seeing. Sobre ver. No? Okay. So let's Ela go não to sabe. Exodus. Willentlich in Blindheit So let's go to Bleiben. Exodus 20. Então vamos a Êxodo 20. 20 gehen. Sister Sarah. Irmã Sara. So you can see and you can't see. Então você pode ver e você não pode ver. E eu estou There's an issue dizendo about that. que tem uma questão sobre isso. Ein Problem damit. What can you not see? Was O kann que man você nicht não sehen? pode ver? Wen Quem kann- você não pode ver? God. Gott kann man Deus. nicht sehen. And God is which commandments? E Und Deus Gott representa welche- quais mandamentos? First four. 4. Os 4. Vier. So if Então. you begin around verse 3, Se você começa pelo verso 3, what is the issue about seeing? qual é a Was ist denn da questão das sobre Problem, ver? mit dem Sehen? Well, I'm not saying it's in verse 3 but specifically, but if we begin in verse 3 and we'll stop at verse 7. Eu não estou dizendo que está especificamente no verso 3, mas se você começa no verso 3 e para no verso 7, os primeiros If you have a quick 3 review, mandamentos. Se você faz uma then tell me, rápida what is revisão, the issue? você pode me dizer qual é a questão. Also, kurz, Irmã Sara? kurz lesen und dann sagen, was die Thematik ist. Well, they don't see God, but they shouldn't make something they can see. We can see that Nós podemos entender isso. Você não pode ver Deus deliberately. deliberadamente. Das ist jetzt Não é kein, um kein acidente. Zufall, das ist absichtlich. And what are you not allowed to do? Aber was E o ist dir que jetzt não nicht é erlaubt zu permitido tun? que você faça? Make an image. You're not allowed to make Você não pode fazer uma representação, uma imagem dele que você possa ver. Das du sehen kannst. So, Oder ein Repräsentant von ihm, das man dann sehen und begreifen kann. so we can see that's the Então, commandment. nós vemos que esse é o mandamento. Das Gebot. So my question was, they have E this minha problem all through the pergunta Old Testament. foi: Mein eles Gedanke war, têm dass esse dieses problema Problem durch das ao ganze longo Alte de Testament todo o haben. Antigo Testamento. Então você consegue ver o problema aí? Sie, Eles continuam fazendo ständig ídolos, Götzenbilder aufstellen. Because they want to worship something that is a representation of God. porque eles querem adorar algo que é uma representação de Deus. So when in 1 John he says you're liars, Então, quando em 1 João diz que vocês são mentirosos, how can he make such a strong statement? como ele pode fazer uma afirmação tão forte? Because what have they been doing all through the Old Testament? Porque o que eles têm feito através de todo o Velho They Testamento, understand one thing. eles entendem uma coisa. You worship the invisible God. Você adora o Deus by doing invisível what? fazendo o quê? Making, Fazendo, fazendo, fazendo ídolos. They know that they're experts at it. They Eles copy the são world. especialistas nisso. Eles copiam o mundo. So for them now to follow this practice, Então, para agora eles seguirem essa prática in 1 John, em 1 that João, says we'll love the invisible, but we won't love human beings. que diz nós amamos o invisível, mas não vamos amar seres humanos, We know is a lie. sabemos que é uma mentira. In Exodus, Em Êxodo, we read 3 to 7. nós lemos do 3 ao 7, They're not allowed to make an image of God and worship it. eles não podem fazer uma imagem de Deus e adorá-lo. Brother Roland, Irmão Roland, what are they supposed to worship? o que eles têm que adorar naqueles versos? Exodus 20. Yeah. Em Êxodo 20. The easy answer is God.
Die That's not einfache A resposta what we fácil want. é Die Deus, einfache Antwort mas wäre essa não Gott, é a aber resposta es que ist nicht die nós Antwort, die, queremos. wir möchten. I do not know. Okay? Eu não sei. So let's walk through this together then. Então vamos trabalhar nisso juntos. What does God look like Wie schaut Gott aus? Como se parece Deus? for you? What does God look like? Como que Deus se parece? Se eu fosse desenhar Mal ein Bild, wie würde er für dich aussehen? um desenho dele. Like a what? Like a mankind. Okay, so I'm going to say Então, como um ser humano. Ok, então eu vou like a dizer cloud. Ich würde como sagen, uma wie eine Wolke. nuvem. So that's what God looks like. So schaut Então, Gott. assim que é, é como é Deus. Make Então an eles image vão of him. dizer, faça uma We imagem would call dele. it idol. Wir würden es Chamamos einen Götzen isso nennen. um What would that ídolo. idol look like? Wie würde jetzt dieser Götze aussehen? Como se pareceria esse ídolo? Yeah, not the same, but close by. So some people would have Então, totem poles. algumas pessoas fariam Totempfahle, postes de ídolos so ein Pfahl, Or a rock, ou uma pedra you'd paint it or something. que você pintaria. So this is an idol. Então esse é um ídolo. But you said, what does he really look like? Mas você disse como que ele se was parece hast du gesagt? com Wie um sieht ser Gott humano. aus? Wie ein Mensch. So he looks like a human being. Er Então schaut ele aus se wie ein parece Mensch. como um ser humano. And if you're going to follow parables properly, Wenn E du se você dein quiser Gleichnis, seguir parábolas da maneira folgen correta, aren't you supposed to make an image of him and worship that image? você não deveria fazer uma imagem dele e adorar essa imagem? Isn't that correct to do that? É correto fazer isso? Maybe I So translated Brother it. Roland said yes. Oh, maybe you didn't translate it well? Yeah. Oh, okay, translate it well then. Então você não traduziu Don't say yes to correto something he doesn't porque ele disse sim. Eu entendi Maybe sim. knows. Okay. The commandments Então, say, o mandamento no diz: images. não farás Gebote sagt, imagem. keine Bilder. You've got to worship the invisible person. Du sollst Você den tem que adorar Unsichtbaren a pessoa invisível. Most people will turn the invisible into a rock or a tree. Die meisten A maioria das die pessoas Unsichtbaren transformariam o in einen invisível Stein numa verwandeln pedra oder ou einen uma Baum. árvore. But you said the image of God would be a human being. Aber du hast Mas você gesagt, das disse que a Bild imagem Gottes de Deus wäre seria ein um ser humano. So that Wie would ein be Mensch. the idol that you should create. Das Então, wäre esse ein- seria o das wäre ídolo Götze. que você deveria criar. Now, the commandment says no idols, Das Agora, Gebot o sagt, mandamento keine diz Bilder, sem ídolos. no, keine Götzen. nothing visible that you can see. Nichts, Nada was, visível sichtbar que ist, você nichts, possa was ver. Is that correct? Should you be following that principle? solltest Isso du está das, correto? Deveríamos seguir esse princípio? It says don't do it in the commandments, but should you be listening to that? O mandamento diz: não faça, mas você deveria escutar isso? dem folgen? Yes. Ja. A resposta do irmão Roland foi sim. Nein, solltest du Parminder nicht. diz: We não, want to worship God. você não deveria. Nós queremos adorar a Deus. To worship something, you need to know what that thing is. Para adorar alguma coisa, você precisa saber o que é essa coisa. Do you agree? Vocês concordam? Because you might be worshiping something that was evil. Du Porque você denkst, poderia etwas estar adorando algo Böses. diabólico. Remember, Lembrem, Satan Satan. Satan lives where? Wo lebt Satanás mora aonde? Just snow on earth. Jetzt auf der On the Erde. earth. Na terra. So, in early writings, page En- 55, when Então, em primeiros escritos, na página 55, em inglês, né? Onde ele mora. have a look, Mr. Raiden. Dê uma olhada, irmã Eli. I think 55. 55. Sarah, die Jutta hat geschrieben, man hört dich nicht so gut. I have no idea. You tell me the answer. I don't want the reference. Eu não tenho ideia. Auf Seite 55 Ali im é, Englisch. Parminder diz. Ele fica falando sobre a referência aqui do Espírito de Profecia com a irmã. Auf Seite 45. How do you know it's point one? Como você sabe que é 55.1? No, I asked if it's for Oh, you asked? I had no idea. Ela perguntou. Então, eles estão discutindo sobre essa referência.
Sister Esther, where does he live? Irmã Esther, onde ele mora? Você disse. Was hast du gesagt? Wo lebt der Satan? Just tell us what you said. Nos diga o que você disse. Just tell us what you said. O que você disse. So he sits on the throne. Ele senta no Auf dem trono. Thron. Appeared to be by the throne trying to carry on the work of God. Good. Aí outra irmã diz que ele parece estar no trono tentando fazer o trabalho de Deus. É a página 56, So he desculpe. lives in heaven. Então ele mora no céu. In which place? Em que lugar? In welchem, It's in the sanctuary. No welchem santuário. Teil des Heiligtums? Sister Tamina? Irmã He Tamina, lives in the holy place. ele vive no lugar santo. Yes. Es heißt hier, Sim, erschien, Sure. Claro. als ob So he's up there in the holy place. então ele está lá em cima, no lugar We santo, directed our prayers to him. und e wir nós richten direcionamos unsere nossas Gebete orações a ele. zu ihm. Coming back to our story, Wenn wir jetzt Voltando zurück à zu nossa unserer Geschichte história, kommen, the Bible says, da a sagt die Bíblia Bibel, diz: don't make any images. não faça nenhuma And imagem. what's wrong with that? was ist E denn o que está falsch? errado com isso? Because you need to know who God is. Du musst Porque wissen, você wer Gott precisa ist. saber quem Deus é. Könnt ihr damit Concordam übereinstimmen? com isso? How do you know who God is? Woher Irmão weißt du, Roland, wer como Gott nós ist? sabemos quem Deus é? Du hast das ganz Lá am do Anfang começo. Forget this passage, forget all the Esqueça Bible. essa How do you know passagem who God is? ou toda a Vergiss Bíblia. diesen Como você Abschnitt, sabe vergiss all quem die Deus é? Bibelverse. Woher weißt du, wer Gott ist? Can you remember what you said? Kannst du Você auch noch lembra erinnern, o que was du disse? anfangs gesagt hast? So viele Gedanken jetzt. Ich habe jetzt einfach einen Gedanken, durch Beziehung weiß ich, wer Gott ist. Too many You thoughts said in my 4, mind. 6. Muitos pensamentos em minha mente. Você disse 4:6 antes. Relationship. You said 4, 6 Du hast before. gesagt, Você 4, disse isso 6. antes. Why are we doing 4, 6? Por que que nós estamos falando em Warum betrachten 4, wir die 4, 6? 6? Remind him what he said about 4, 6, Sister Sarah. Lembre ele o que ele disse sobre 4:6, irmã Sara. No? Das ist eine Tamina? Não, Remind também him what não. he said about Was Irmã hat er Tamina? über 4, 6 gesagt gehabt? Lembre ele. If you don't keep the 6, you won't keep the 4. wasn't that. Se você não guarda os 6, não guardará os 4? Não, não é nem isso. Say 4, 6, but 6, 4. Of course, 6, 4 then. É 6:4, não 4:6, Tell 6:4. us what you said about 6, 4. Was hast Nos du über diz o que 6, que você 4? disse sobre 6:4. Okay. Was it about the spiritual and the... Yeah. Über das Geistliche, das man nur verstehen kann, wenn man das Natürliche versteht? If you want to understand the Então, spiritual, Wenn se du das você Geistliche quiser verstehen entender o espiritual, only learn it through the natural. dann kannst você du só pode aprender através do natural. Não existe outra That's forma. what you said. Das ist das, was Foi o du que sagst. você Then you disse. said Dann hast du Depois gesagt, você spiritual disse is que o das espiritual Geistliche ist the é. number. die Me Nummer. dê o número. 4. 4, The número natural 4. is 6. E o natural é 6. So the 6 leads you to the 4. Also 6 Então, o führt 6 zu te leva 4. para I o asked you to give me 4. a proof text, Und E eu hab pedi gesagt, texto dass du mir bitte prova. einen Belegtext dafür gibst. not 1 Corinthians 15. Und Não nicht 1 aus der Coríntios Korinther 15. The natural Das O ist natural points to the 6 spiritual 4. aponta para o espiritual 4. führt dich zum Geistlichen Nummer 4. You took us to 1 John chapter 4 verse 20. Und Você du nos hast uns levou dann para zu 1 João 4, Vers 4, 20 und 21 20. And John says, E João you diz: people are liars. Ihr vocês seid são Because you mentirosos, say porque ihr vocês sagt, you dizem love what? que amam o quê? Not whom. nicht What? wen, Ou não sondern quem? was. O quê? You love the Amam Ihr liebt das. spiritual. o Ihr liebt espiritual. das Geistliche. You love the spiritual, but Amam o you hate espiritual, mas Ihr odeiam, liebt das Geistliche, aber ihr hasst the natural. odeiam ihr hasst o natural, das o Natürliche, físico, das o literal. Buchstäbliche, das Körperliche. He says that's a lie. Isso é uma Und mentira. dann heißt es, das ist eine Lüge. And I ask, why does he use E eu such strong language? Pergunto Why can't he por say, que "You're ele making a usa mistake"? uma Dann linguagem habe ich tão gefragt, forte. warum benutzt Por er so que eine starke Sprache? ele não Warum diz que kann eles er nicht estão einfach cometendo sagen, um ja, erro? ihr macht einen Fehler. You poor people. Let me Seus explain this coitados, properly to you. deixe-me armen explicar Leute, isso lasst de es maneira mich euch adequada para erklären. vocês. Why does he just say you're liars? Warum sagt Porque er, ele ihr disse: seid vocês Lügner? são mentirosos.
Weil porque John has got a whole body of João evidence. tem muitas Johannes hat evidências. eine ganze Beweisführung. We call it the Old Testament. Nós chamamos o Das Antigo nennen wir- Testamento. Seine ganzen Beweise sind das Alte Testament. He has all this evidence that Israel have got a big problem. Ele tem toda essa evidência que Israel tem um grande What's problema. the problem, Sister Aileen? Qual é o problema, irmã Eli? They love making idols. Sie lieben Eles es, amam fazer ídolos. formen. Sister Sarah, why do they love making idols? Irmã Sara, por que eles amam fazer ídolos? Because the natural helps them to understand the spiritual. Porque o natural ajuda eles a entender Weil o das espiritual. Natürliche ihnen hilft, das Geistliche zu verstehen. Sister Esther, Irmã is Esther, it good to make idols? Ist es gut, é bom Götzen fazer ídolos? herzustellen? Yes or no? Yes, ja oder Sim nein? ou não? Nein. Não. Ja, ja. Nein. E ele está apontando para várias pessoas para ver se eles Good dão, answer. deem a resposta correta, por favor. Word is so bad. Yes. Yes. Sim, Brother Roland. irmão Roland. Verwirrt. We'll take that as a neutral yes. Vamos entender isso, sua resposta, como um sim Natürlich neutro. ist es gut, Götzen zu Claro que é bom fazer It's the ídolos. right thing to do. É a Das ist coisa das certa a Richtige, was man fazer. tun muss. You have to make idols. That's why they keep on doing it. Você tem que fazer ídolos, por isso eles continuam That's fazendo. why he can say in the New Testament, you're liars. Deswegen Por isso kann er João im pode Neuen dizer no Testament Novo sagen, ihr seid Testamento, Lügner. vocês são You've been following this mentirosos, Denn practice porque ihr vocês têm macht seguido ja essa diese prática Praktik for thousands of years. schon seit por milhares de Tausenden von anos. And now, Und E jetzt agora, you say, sagt er, vocês we dizem, love the wir lieben das. nós amamos o espiritual. complete lies. É uma Ist total eine mentira. vollkommene Lüge. So, Então, the Exodus 20, 10 Commandments, Êxodo 3 to 20, 7. os 10 mandamentos, verso 3 a 7. Basically, those verses say, don't make idols. Diese Verse Basicamente, sagen, esses versos dizem para não fazermos ídolos. That is wrong advice, Das ist ein Esse é um falscher conselho Ratschlag. errado, bad advice. Ein um schlechter mau Ratschlag. conselho. It's fundamentally wrong not to make idols. Es ist É fundamentalmente falsch, errado keine não Götzen fazer zu erstellen. ídolos. So it's a double negative, yeah? Aqui tem uma negativa dupla, Oh, não. It's ou seja, completely correct é to make idols. completamente correto fazer ídolos. Herzustellen. It's wrong not to make them. Es É ist errado falsch, sie não nicht fazê-los. zu machen. Are we okay with that? Ok? Vocês Sind wir seguem a damit lógica? gegenüber, einstimmen? No, what I mean, I'm not saying you're happy, I'm saying you Eu não follow estou the logic. perguntando se vocês estão felizes com isso. Estou perguntando se vocês seguem a You don't lógica. understand God, Wenn du Gott verstehen Se möchtest, você não entende was ist Deus, er denn? o que Ele é? Spirit. Espírito. You can't understand Him unless you have Du kannst ihn nicht Você verstehen, não es sei pode denn, du compreendê-lo a não ser que você natural. hast das tenha o Natürliche. natural Have the natural to explain para it. Du explicá-lo. musst das Natürliche haben, ihn zu erklären. Let me finish my point first. Então, deixe-me explicar meu ponto primeiro. Dass die Os Verse versos sagen, You're dizem not allowed to make an image que es não ist é dir nicht permitido erlaubt, você ein Bild fazer uma zu imagem of God. de ein Bild Deus. von Gott zu machen. So, I know you have a Então, point, sei que vocês têm um ponto, but let me finish my point, then you speak. Lass mich mas erst mal deixem eu beenden, acabar de dann fazer meu kannst du ponto e reden. depois My vocês falam. question is Meine Então, minha Frage, pergunta é: not whether you're allowed to have images or not. also meine não Frage se ist nicht, temos ob es permissão erlaubt de ist, ter ob du imagens diese ou hat não. nicht. I'm saying you have to have images. Estou dizendo que você tem que ter You imagens. have to. Você tem que ter. That's not my question. Das ist Essa nicht não é meine minha Frage. I'm pergunta. saying that's the fact. Das Estou sage ich, dizendo das que isso é ist um der Fakt. fato. My question is, Meine Minha Frage pergunta é: according to the verses, de acordo com os versos, it says heißt es, que that diz you que você du, are not allowed to do não what? está autorizado a was fazer o dir quê? ist es nicht erlaubt, was zu tun. Make images. Fazer imagens. You're not allowed to make images. Você não está autorizado a So fazer my question imagens. is, Então, minha pergunta é: why are you not allowed to make images? Warum por ist es que dir você nicht não erlaubt, está autorizado a fazer imagens de Deus von Gott, ein Bild And von worship Gott, them. e diese adorá-las? anbeten? We'll leave the worship bit for a minute. Why are you not Dieses- allowed to make images? Vamos deixar a Lassen wir adoração mal para kurz depois. beiseite. Esse, Warum keine irmã Sara, Bilder erstellen? por Warum que ist es que Sister Sarah. irmã Why are you Sara, not por allowed que to que make não é images? permitido que você faça imagens?
Because you're sinful and you make Porque the wrong você é image. pecadora e fará a imagem errada. So we'll go with this, that you would make the wrong image. Então, vamos com isso, você fará a imagem errada. Ein Bildnis ist immer eine Sache, A ein thing. A thing. According to Brother Uma Roland, coisa, gemäß Roland. a irmã you está have to have a dizendo, thing. de acordo com o irmão Roland, você precisa ter uma coisa. Man muss die Sache haben, Você tem To que ter uma understand the coisa real thing. para entender a coisa real. die echte Sache zu verstehen. I think it's a difference between a thing and Aí essa irmã diz que existe uma diferença entre uma coisa e um ser humano. Ein Unterschied, ob du eine Sache hast E oder Parminder diz, estamos ein falando menschliches sobre Wesen, wir sprechen Deus. ja über Gott. My but question God is, is living and a thing lives not. Aí a irmã diz, mas Deus vive e uma coisa não vive. you don't think the stars declare God? Glaubst du nicht, dass Você die não acha que as Sterne estrelas são uma declaração de Deus? Yes, but it's, I don't know, can you Why is say a that but? star is living? Eu Warum sei, gibt es mas você pode It dizer que as speaks to estrelas God, são it speaks about vivas? God. Não, sie mas sprechen falam Gott, sobre sie Deus. erklären A Gott. A tree, árvore, a rock, a pedra, Fels oder ein they all Stein. speak to God. todas falam sobre Deus. Okay, let me explain another way. A irmã diz, ok, deixe-me explicar de outra forma. Example, nature can Tudo be- na natureza pode ser uma imagem, but everything was a human being. mas não são seres humanos criados. Okay? Okay, It's alles, was, different. É alles, diferente was Gott geschaffen hat, ist do das que uma eine, coisa. aber was Menschen erschaffen, ist eine andere Sache. What's my question? Qual foi minha pergunta? Why are we not allowed to create images? Por Why que are não we not allowed podemos to make fazer images? imagens? Warum ist es uns nicht erlaubt, Irmão Bildnisse zu Roland. erstellen? Because we can't say because God A gente says não not. pode dizer, porque Deus diz que não é para fazer. That can't be the answer. Das Essa kann não nicht pode die ser a Antwort sein. resposta. I'm going to know why. Nós queremos saber por quê. That's not a good answer. Das ist keine gute Antwort, bin mir nicht sicher. Essa irmã Think disse it's que a não bad idea, a sabia. good idea? Você acha que é uma boa ideia ou uma ideia ruim, No, it's a good idea. irmã? But I think the idols, I don't know if we can say it like that. Eu acho que ídolos, mas não sei se eu posso falar assim. Through our neighbors we can see Somos nós, porque através de nosso próximo our neighbors we podemos ver Deus. I didn't understand it. I couldn't. Ok? through our neighbors we can see God. Então ela diz que através de nosso próximo podemos ver a Deus. Ich denke, die Götzenbilder sind sozusagen wir. Also Okay, okay. Ja, die Götzenbilder sind wir, weil durch uns oder durch unsere Nachbarn können wir Gott erkennen. We are losing our spiritual faith if Wir- we worship things. Wenn wir verlieren Aí unseren o irmão está falando que nós estamos perdendo alguma coisa, não deu para compreender direito o que ele está falando. Everything that we're teaching is rubbish. Se esse é o caso, tudo que estamos ensinando é lixo, Because we've learned porque aprendemos if you don't love a human, you can't love God. que se você não ama o ser humano, você não pode amar a Deus. 6 commandments Que os 6 mandamentos required. são exigidos. sind verlangt. Aber wir beten ja Menschen nicht an. You don't? Beten wir sie nicht? Não? Therefore we would represent Aí, uma outra irmã fala, não sabemos como Deus é, então representaríamos Ele de forma errada. Ist Gott wie ein Baum? Deus é como uma árvore? Yes or no? Ja oder Sim nein? ou não? well he takes nature. Just yes or no will do. Sim ou Ja oder não? nein? Yes. Ja. Sim. God like a rock. Deus Ist é Gott como wie uma ein Fels pedra? Oder ein Stein? A irmã diz, Ja. Dann weiß ich sim. nicht, was du meinst. If you worship a rock, Wenn du Se você, eu não entendo o que você quer dizer. Se você adora uma pedra, essa é uma representação precisa de Deus. as is a tree, as is a Como flower, é uma as is a árvore, dog, as uma is a cat. flor, um Genauso cachorro, wie ein Baum, um ein gato. Hund, eine Katze, ein Vogel. But only God can say, I'm like this and this. Aber nur A irmã Gott kann Tamina sagen, diz, ich bin mas dies. apenas Deus pode dizer, eu sou assim e He assim. says I'm like a tree. Mas ele disse, eu sou como uma árvore. Senão, ele não poderia criar uma árvore. But we can go and paint
pole and A say, irmã daí diz, mas nós podemos pintar um poste e dizer, isso é como Deus. So you prefer to go all natural. Então você prefere ir para a forma natural. bevorzugst also das Natürliche, so wie das Natürliche aussieht. That's what you just said. Das ist É o das, que was du você gesagt hast. Keep disse. the tree natural and it's all fine. Deixe a árvore ser o natural Belastet den Baum e está natürlich, tudo bem. dann ist es okay. The corruption happens A corrupção da- acontece Korruptheit when you paint the rock. quando você passiert dann, pinta a wenn du pedra. den Stein bemalst. But if it's just the rock, it's all good. Mas se for só a pedra, está bem. I'm saying we just have to take what God tells us. This is how I am. Wir nehmen nur das, Você está was Gott dizendo uns que sagt. devemos Also Gott pegar o sagt, que Deus so nos bin ich. diz, é assim que eu sou. Warum hat Gott uns Bäume Por que ele It's fez not to essas tell you what árvores, he's like. se não Wenn foi es para nicht dafür dizer ist, como dass ele uns é? erzählt, wie ist. Because if he didn't tell you what he's like, Denn wenn Porque nicht se ele erzählt não würde, wie dissesse ist, como ele é, agriculture wouldn't be the ABC of education. dann a wäre die agricultura não Landwirtschaft seria o nicht beabá das, da educação. ABC der Erziehung. Yes. A irmã He diz doesn't sim. say- he says, learn Ele these diz, things about me. aprenda com essas coisas a meu sagt, respeito. Lerne dadurch, Therefore, they would be Portanto, images of elas serão lerne imagens dadurch, und dele. deshalb sind das Bildnisse von ihm. him. I said, let's not worry about the worship bit. Eu disse, não vamos nos preocupar com a parte de adoração, Because I'm just going to say, change the word worship porque to eu vou what? dizer, muda a palavra adoração para o quê? Verändere Irmã das Sara? Wort anbeten in ein anderes Wort, und zwar Change the word worship to Mudar a palavra adoração para 1 John 1 João 4:20. 4:20, To love, not to para see. amor, não para ver. Are you supposed to love God? Você tem que amar a Deus? You're supposed to love. Sim. dann sollst du auch Você tem que amar die Bäume árvores. lieben. If you love a tree, Wenn du eine Você Baum ama uma liebst, love árvore, God. você ama Deus. Disagree with that? Vocês não concordam com nicht isso? einstimmen? You disagree with that? Du stimmst Vocês nicht ein, discordam? aber nicht anbeten. So, Lieben ja, aber nicht anbeten. it won't take us Então, long to não say vai that demorar worship muito equals para love. dizermos que adoração é igual a amor. É fácil fazer isso. Aufzuzeigen, dass Lieben und Anbeten das gleiche ist. So if you're comfortable with love, we'll just go with love. Und wenn Então, wir, se vocês äh, estão wenn es confortáveis ist, dass wir com lieben amor, benutzen, dann, vamos nehmen com wir amor. Lieben. When people Irmã, ela fala, quando as pessoas criam uma imagem de Deus, mostly they love her own work. elas o Wenn fazem Menschen e amam ein Bild von sua Gott própria machen, obra. dann machen sie das aus sich selbst heraus und meistens lieben sie das, was sie selbst kreiert haben. Zum Beispiel the children. So Por exemplo, as Zum crianças. Beispiel Kinder. there's lightning that happens. Da ist Então, ein Blitz, acontece That um lightning, we raio would worship it. e aquele raio nós adoraríamos. We didn't create that, wir Não haben das criamos nicht erschaffen, isso, but we would worship the lightning aber wir mas würden den adoraríamos o Blitz raio anbeten, because we see it as a symbol of God. weil wir porque es o als vemos Symbol como von Gott símbolo erkennen. de Deus. And I'm asking, why is that wrong? Estou perguntando por que Why isso does it está say we're not errado. allowed to? Warum sagt er, Porque ele dass es diz dir que não é nicht erlaubt ist? When permitido. Brother Roland said, Wenn Quando o irmão doch Roland gesagt hat, that's diz exactly what we're supposed to do. dass es que genau é das exatamente o que tun soll. devemos Natural fazer, take you to the spiritual. Das que o Natürliche natural bringt nos uns leva zum para o Geistlichen. espiritual. Um das in eine Regel zu bringen. Let's O irmão try to Roland put it in diz, a rule. vamos colocar numa regra, Something created algo criado Das nicht anbeten, cannot como worship homem não something pode created adorar algo criado in order to, como uma understand pedra e empregar eine isso Charakterveränderung zu ao erreichen. Criador, ou or seja, to reach e- change in character. Wait there. Warte mal kurz. Say that all Então, over again. diga isso novamente, ficou meio confuso para entender. Somewhere along Ich the glaube, du line. hast mich ein bisschen reingelegt. Start again. Então, ele vai dizer novamente. Nicht bewusst. It was not on purpose. No, it's my Não foi, brain, não foi de I said propósito, something ele else. diz. Etwas Geschaffenes, der Mensch. Something created, Então, ele diz like algo man, criado como o homem, created A being, human being created, um homem, Kann nicht etwas Geschaffenes, die Natur, cannot não something pode created, adorar which is algo nature, criado como uma pedra. worship the created thing. he cannot worship the rock Então, ele não pode etwas adorar Geschaffenes kann a etwas pedra Geschaffenes nicht anbeten. Something
created cannot worship Algo something criado não pode adorar algo criado give glory to the creator. para dar glória Ok. ao Criador. You took us, I didn't take us there, to 1 John 4:20. Você nos levou, eu não 4, levei vocês a isso, So let's get rid of a the 1 word João worship, 4:20. Vamos tirar change it to, a palavra adorar e mudar para amor. change it to love. Para amor. And now say what you want to say. E agora diga o que você quer dizer e veja se funciona. Same thing. A mesma coisa. Beim letzten Thema war das viel einfacher. Da ging es einfach nur um Beziehung. Warum ist das jetzt so kompliziert? O irmão fala alguma coisa e aí ele diz uma coisa que era tão fácil de falar como relacionamento, agora está tão complicado. A razão que é complicado é porque nós agora estamos sendo desafiados sobre nosso entendimento conflitante sobre os 10 mandamentos. Mit unserem widersprüchlichen Verständnis der 10 Gebote. Because God Porque says Deus it's bad diz to make idols. que é ruim fazer ídolos. Schlecht, Bildnisse zu erstellen. And Sister Sarah and Sister Tamina said E, it's e as good to make irmãs idols, Sara e Tamina disseram but they definitely did. que é bom Sie haben fazer gesagt, ídolos. Es ist gut, Elas wenn man disseram Bildnisse erstellt und que é bom. That's why it's complicated. Por isso é Deshalb complicado. ist es Ich warte immer noch auf das But. I still Aí o irmão but- diz, eu ainda estou esperando pelo mas. Let's go with that. Claro, então, mas vou dizer o que eu penso. I think the reason why God says Ich glaube, Eu der acho que a razão que Deus you are diz not allowed to make an idol or an image, que você não está autorizado a fazer um ídolo ou imagem, kreieren, it's not because it's wrong to do that. não é porque é errado fazer isso. It's because He's going to say, É porque ele vai dizer, I need to make the image. eu preciso fazer a imagem, I'll make the idol, ich muss das Eu Bild faço o formen, ich ídolo. mach den not Götzen. you. não você. The problem is not making idols. Das O Problem problema ist nicht não é daran, fazer Götzen zu ídolos. erstellen. The problem is who's allowed to make them. Das Problem O problema é ist, quem wem ist tem es autorização para And fazê-lo. God is allowed to, but you're not. E Deus tem permissão, mas você não. So if God is allowed to make an idol or an image, Wenn es Então, se Gott Deus tem erlaubt ist, permissão ein para Bild fazer oder um ein ídolo ou Götzen zu imagem, erstellen, and He says, e ele diz, we're going to move away from worship to we're going to use the word love. agora vou usar a wir palavra nehmen amor no nicht lugar das de Wort adoração. anbeten, sondern das Wort lieben. Not only are you allowed to, but you're Ele diz required to. que não é apenas permitido que você faça, como é requerido de você isso. Love the idol. O que? É requerido que você Das ame o Götzenbild ídolo. zu lieben, das geschaffen hat. Not only you're allowed to, you're required to Não. love the idol that He made. Não apenas é permitido que você faça, como é requerido que você ame o ídolo que ele fez. Love. Love. Aqui usa a palavra amar. This is why John says you're liars. Por isso João diz, vocês são mentirosos. So the question is, Então a questão what é, is the idol qual é o ídolo that God made que Deus fez, that He says que ele diz you have to love que você deve amar in order para to prove provar you love me? que você ama a Deus? No. Jesus? Nein? Jesus não. Mankind. Menschen. O Humans. ser humano. Menschen. Sim, o ser humano. Yes. Eva. Eve. Eva, Eve sim, made the choice. seria a Eva escolha. wäre If you went back to the beginning, Se voltarmos para o if you went to início, ancient Israel, it would be Jesus. se fosse para Israel antiga, seria Jesus. But if you take a general principle, Aber wenn Mas se man você pega um princípio geral, you want to love God, wenn du então Gott se lieben você möchtest, quer amar a then you Deus, have to então love this person, você tem que amar essa pessoa, this thing, diese essa Sache, coisa, because this thing porque essa coisa is the natural representation of this spiritual thing. é a representação natural da coisa espiritual. Menschlichen. Ja. where
O irmão Roland faz uma pergunta, não se entende claramente. Não deu para entender. Okay, so let's Ele explore how deep pergunta that is. a profundidade, né, de Deus. Aí Parminder diz, vamos explorar a profundidade disso. Vamos ser I realistas. don't want to pick on anybody, Não quero pegar no pé de ninguém. Vor den Kopf stoßen, but I will. aber ich werde es machen. Mas eu vou. Don't take this personally. That's what I meant. Don't take it Não personally. leve isso no âmbito pessoal. So I want to apologize up front. Já peço desculpas aqui na frente. Don't listen to this if you're on video. Não escute isso se você está vendo Brother o vídeo. Roland. Irmão Sorry, I Roland, can't help it. Sorry. não quis I try and gravitate to someone else. pegar o seu pé, mas você Would you worship a human being? adoraria um ser humano? Let me ask you another question. Deixa eu fazer outra pergunta. If you're in love with somebody, Se você está apaixonado por alguém, sua contraparte, a woman, uma mulher, would you not worship her? você não adoraria ela? Every step that she takes, Cada passo que ela dá, every curve of her body, cada curva do seu corpo, her thoughts, os pensamentos dela, as palavras dream dela, about her. você sonha com ela. We call that love. Nós chamamos isso de amor. How is that not worshiping her? Como isso não é adorá-la? Gut, selbst wenn es so wäre. Ele diz, se fosse assim, Kann es 1:1 sein zu der Liebe, der mich geschaffen hat? Kann es nicht sein? Nein, kann es 1:1 sein? If it were like that, ele diz, se can fosse it be assim, the same as the love to the one who created me? poderia ser o mesmo amor daquele que me Does criou? Jesus worship you? Jesus adorou você, Jesus irmã dich Eli? anbeten, Ali? Does he dream about you all day long? Ele sonha com você o dia todo? Nein, He doesn't? macht er es nicht? Well, I know he No. doesn't sleep. Ich weiß, schläft nicht. Ele If não? he forgot about you for one moment, you'd say, Mas that's okay, he's busy. se ele esquecesse de você por um momento, você diria, tá bom, ele deve estar Is he ocupado. just like, you know, when you scratch on a tree, does he do this? Será que ele faria um desenho? Sabe quando a gente faz na árvore um desenho de um coração, dizendo eu amo ele, e escreveria cartas de amor? Será que ele faria isso? If he doesn't, what is the Song of Solomon all about? Então, se não fizesse, sobre o que é o livro de Cantares de He dreams Salomão? about this woman, and this woman is you. Ele sonha sobre essa mulher e essa mulher é você. He's committed to you. Ele está totalmente comprometido com He você. would die for you. Ele morreria por você. Sterben. He would do anything for you. Faria tudo por você. Perhaps our definition of worship is different. Vielleicht ist unsere Talvez nossa definição de adoração seja Muss man diferente. das erstmal klären, was das eigentlich mal wirklich erstmal bedeutet. Maybe we have to talk about what that means. Sure. Então, o irmão Roland diz, talvez a gente tenha que falar sobre o que isso quer dizer. Então, se você tem um ditador, você se prostraria a ele? Freiwillig. Sim. Not willingly. But you would. Aber du würdest. Ich muss. I have to. Sim. Sure. Você And se if you prostraria, had a claro. king that you were committed to, Se você tivesse um rei e você fosse comprometido com ele, Anvertraut bist oder übergeben bist, you do the same thing. você faria a mesma coisa. If you had a boss at work, wenn du eine, Se você tivesse um chefe no trabalho, she's a woman, uma mulher, she tells you to do something. und sie ela sagt diz dir para etwas, você fazer alguma coisa, würdest du das você darauf escutaria ela? Of course. hören? Ja, natürlich. You Claro, want money. Denn du porque möchtest você ja quer o Geld dinheiro. verdienen. Wife asked you to do something. Se sua esposa pede para você fazer algo, Etwas zu- if your- Wife, wenn Sua deine Frau esposa. dich bittet, etwas zu tun, would you do it? würdest você du tun? faria? Yes. You're Sim, doing the same things. Du machst você está das Gleiche. fazendo as mesmas coisas. Was ist denn der Qual a Unterschied? diferença? Motivation behind it. Es ist A die motivação por Motivation. trás. So I don't know what people's
idea of worship is. We could do a dictionary definition if you wanted. Então, eu não sei qual é a ideia de adoração que as pessoas têm. Podemos pegar uma definição no dicionário, se vocês But I think the quiserem. difference between worshiping something, Mas eu acho que a diferença entre adorar alguma coisa which is all seen by our behavior, que é vista pelo nosso and comportamento slavery, e which is all escravidão, seen by your behavior, que também é vista pelo seu comportamento, behavior is the same. e o comportamento é o One mesmo, is driven by fear and one is driven by love. um é direcionado pelo medo e o outro direcionado por amor. Or one is driven by duty Ou um é direcionado pelo dever and one is driven by love. e um é direcionado por amor. So I think worship Então eu acho que a adoração is actions that you do that are são ações que você faz que são direcionadas pela motivação do amor. not duty, Não dever, not obligation, não obrigação, not fear. não medo. Irmã, a irmã faz uma pergunta. Ela pergunta por que Deus pode fazer o ídolo e não você. Because you would choose the wrong one. Porque você escolheria errado, de maneira errada. Você You're a project manager diz para todos que você é um gerenciador de to worship the projetos, project, para adorar o projeto. and he wants you to worship the human. E Ele quer que você adore o ser humano. That's why. É essa a razão. Because you'll always choose the wrong thing to idolize. Porque você sempre acaba escolhendo a coisa errada para adorar. Plus, he Mais wants you ainda, to choose the best thing to worship, Ele quer que você escolha o que é de melhor para adorar, which is what you're arguing before, the most accurate copy of him. que é o que você estava discutindo antes, que é a cópia mais precisa Problem dele. is, O problema é, trees don't fight back. as árvores, elas não brigam de Trees are volta. not sinful. Elas não são They pecadoras. don't talk back to you. Elas não discutem com você. Are easy to worship. Então, essas coisas são fáceis Human beings de are easy adorar, to worship. mas um ser humano não é fácil de adorar. This cannot teach you. Então, isso não pode This te cannot ensinar. teach you Quer dizer, né, as much about God as this, as árvores não podem te ensinar sobre Deus como o ser humano pode. which is why so many people love nature over E é por human. isso que tantas pessoas acabam amando a natureza mais do que os seres That's why humanos. people prefer animals over humans. E é também essa razão pela qual as pessoas preferem animais do que seres humanos. Because they're an accurate representation of God, Porque são representações precisas de but they're not Deus, a complete representation of Him. mas não são representações completas de And the Deus. ones that are a better representation of God, E aqueles que são representação melhor de Deus, problem with them o problema com is they eles fight back. é que eles And it's te mordem de hard to volta. love them. E é difícil So we de choose the amá-los. easy version. Então, nós escolhemos a versão mais fácil. So he wants us to choose the best, but the problem is the best is damaged now. Então, ele quer que a gente escolha o melhor, mas o problema é que o melhor está danificado agora. So let me just recap. Então, deixa eu recapitular. All about parables. Tudo isso é sobre The whole parábolas. objective is to learn who God is. O objetivo principal é aprender quem Deus é. You can only learn about God through idolatry. Você só consegue aprender sobre Deus através da idolatria. There's no other way to do it. Não tem outra maneira de fazê-lo. Christians like ourselves would find a statement like that anathema, Cri- evil, Cristãos como blasphemous. nós achariam uma afirmação como essa anátema, blasfêmia, diabólica, Because they'd go to
Ten Commandments, Denn sie gehen dann Porque zu den eles vão para os 10 the mandamentos, first three, and they'd prove it's wrong. und speziell zu eles den pegam ersten os 3 3 Geboten primeiros und e beweisen, provam dass que está diese errado. Aussage falsch ist. If it was so wrong, Wenn es so Se falsch estivesse wäre, tão why would errado, John say, warum sagt por que João Johannes, diria don't worship a human being, wenn du keinen que se você não Menschen adora um ser anbetest, humano, don't pretend that you worship God. dann gib nicht vor, dass du não Gott anbetest. finja que That's why você human ama beings a were Deus, put here. Denn das porque ist foi der para Grund, isso que warum os seres Menschen humanos foram überhaupt hier colocados sind. aqui. I think we have this strange idea Ich glaube, of Eu what acho que nós temos worship essa wir haben so dieses ideia falsche estranha Verständnis, do dieses que seltsame representa a Verständnis davon, adoração. was Anbetung bedeutet. It's like this idea of dictatorship, Es of ist force. É como essa ideia assim de ditatorial, uma ideia de força, fazer alguma coisa à So I'm saying, força. let's use a softer word that John uses, which is love. Então vamos usar uma palavra mais fácil, né, que João usa, que é amor, Not fear. Nicht Furcht. não When medo. you use the word love, Wenn jetzt Então, das quando Wort você Liebe usa a benutzt, palavra then in amor, Exodus 20, dann então em Êxodo 20, it says you're not allowed to make these kind of idols dann heißt es diz que dort, você não pode es fazer ist nicht esse erlaubt, diese tipo Art de von ídolos Götzen zu erstellen, to represent me, mich para darzustellen. representar a Deus, and né? most Christians would say, period, full stop. Und die meisten E Christen a würden maior sagen, parte dos cristãos I'm saying colocariam um ponto ali. it's not the end E eu of the estou sentence. dizendo que não é o fim da You're frase. not allowed to make idols like this dir ist es nicht Você erlaubt, não Bildnisse é autorizado a zu fazer ídolos diese como zu tun, esse, because tipo um poste, uma árvore, I've already made porque the idol, this one, porque eu já fiz o ídolo, que é esse outro, that que é o you're ser supposed to humano. love. den que você er tem von que dir- amar. Dir wird verlangt, dass Which du diesen Because liebst. this is a representation of me. Denn das ist Porque die esse ser Repräsentation. humano é uma representação So minha. if that's the case, Wenn das jetzt Então, der se Fall esse é o is, caso, und dem e ist é o so, caso, the first, we'll say just the first four, just say you use the number 4. und wir sagen jetzt mal vamos die dizer ersten os 4, 4 primeiros Number mandamentos. die Nummer 4, Então, Is os God telling you 4 that He makes the image that you're supposed to worship. é Deus dizendo para você que Ele faz a imagem que você tem que adorar. anbeten sollst. So first 4, Die ersten 4, Então, os primeiros what? 4 sagt also was? diz o quê? worship Bete, the Adore image bete a das imagem. Bild an. that Das, que made, that Quem I fez? made, das que ich eu geschaffen habe fiz, not the one that you make. und nicht das, não das a du imagem geschaffen que você The last faz. 6 tell you what? hast. Und die letzten Os, 6 os outros 6 dizem o quê? First 4 tell you to worship it. Os primeiros 4 mandam você The adorá-la last 6 tell you und die letzten e 6 os sagen outros 6 mandam, how. wie. They tell you Eles what mandam- worship looks like. eles explicam como você deve adorar. So now the whole Eles 10 explicam sobre commandments adoração. Então agora todos os 10 mandamentos Geht é sobre adoração, loving. lieben, amor, It's all about loving God, es geht alles é tudo darum, sobre Gott zu amar a but it's Deus. all through proxy. Aber das Mas é Ganze tudo geschieht durch através Stellvertretung. tipo de Es proxy, geht also alles de es procuração, porque tudo é sobre amar geht, den humanos, Menschen zu lieben. seres And I mentioned the humanos. first 3. What's the fourth commandment? Ich habe die ersten E 3 eu Gebote mencionei genannt, os was ist denn das 3, dritte Gebot? né, primeiros. Qual é o quarto? O sábado. Und wofür ist E der para Sabbat? que é o sábado? Sabbath was made for Der Sabbat wurde Sábado für, foi for man. feito To do what? für den para o Menschen homem, gemacht, um para was? fazer o To quê? worship men. Um humans, Menschen Para anzubeten. adorar o You're ser supposed to be doing humano. good. Du solltest Gutes Você tun. tem que fazer o bem, Okay? Können wir dem folgen? ok? So now we can take the whole 10 as a single unit. Also können Agora wir nós jetzt pegamos ganz os 10 als eine mandamentos como einzige uma Einheit. única We can explain coisa, what uma John unidade means. só. Wir können erklären, Nós podemos was explicar Johannes o hier que meint. João We quis can tie that dizer. directly back to the 10 commandments. Und das Ganze E a können gente wir pode dann amarrar zusammen isso diretamente aos 10 mandamentos. And we can see that this fear of images or idolatry is E nós unfounded. Und wir E nós können podemos, erkennen, podemos dass ver diese que Angst esse vor medo Bildern de und idolatria, Götzen, de nicht imagens, begründet não ist. tem fundamento. What we shouldn't be doing Was wir jetzt nicht tun sollten, is O que worshiping nós não our own deveríamos creation. fazer ist unsere é adorar eigene, nossa própria unsere eigene criação. Erschaffung anzubeten. And how many people do that? Wie viele Christian. tun E das? quantas Wie viele pessoas Christen fazem tun isso? das? Not a Cristãos. stick or a stone. Es ist nicht Não é uma ein pedra, Stab um oder ein pedaço de Stein. pau. What is it? Was ist das? O que que Or é? a house.
dein a Haus, sua casa, dein Auto, seu carro, It's all your Kinder, possessions. alles, was seus du filhos, besitzt. suas Why do you say children, possessões. Warum sagst Por du, que você falou Because we worship the crianças? children. wir beten die Porque Kinder nós an? adoramos Who as are we supposed to crianças. worship? Und wen sollten E wir quem que nós anbeten? deveríamos Not the children. adorar? Não as crianças. The parents. The parents. Wir sollten die Os Eltern pais. The husband worships the children. He's supposed to worship his wife. O esposo adora as crianças, mas ele tem que adorar a sua esposa. The wife focuses upon bringing the children up, but she's supposed to be focusing on her husband. A esposa, ela foca nas crianças, mas ela deveria focar no seu marido. So we're so focused on these projects, our homes, our possessions. Então, nós estamos tão focados nesses projetos, nossas casas, nossas possessões. Why on earth do we buy Nossas cars posses. for anyway? Why were they invented? Por que que nós compramos carros? Por que que eles foram They're inventados? supposed to take you from A to B. Eles têm que te levar do ponto A para o ponto B. That's the only purpose of them. It was 4 wheels are better than your 2 legs. Esse é o propósito deles. 4 rodas é melhor do que as suas 2 pernas. E agora, o que que a gente se The logo on the importa? car, O logo, a marca do carro, the color. a cor. We worship the car. Nós adoramos o carro. We've forgotten its purpose. E nós esquecemos do propósito do carro. Qual o propósito do You carro? can take your idol Para que você possa levar o and you seu can ídolo transport them from A to B e safely. transportá-lo do ponto A para o ponto B com segurança. But now we say, Mas if agora your nós idol dizemos says, can I borrow the keys? que o seu ídolo diz assim, posso pegar a chave do carro Don't touch emprestada? my idol. E você diz, não toque no meu ídolo. Berühre meinen Götzen nicht. We love the wrong things. Nós amamos as coisas We love erradas. the house. Wir lieben das Nós Haus. amamos We a don't love the casa. people who are in the house. Aber wir Nós lieben não nicht die amamos Menschen, as die in dem pessoas Haus que sind. estão The only dentro reason da that house casa. exists is for the people inside. Und Mas der a einzige única Grund, razão warum que a das casa Haus existe überhaupt é pelas existiert, pessoas ist dentro aufgrund da der Menschen, casa. die im Haus leben. This is why God said, don't make your own idols. Aus Por isso diesem que Grund Deus hat Gott diz, não gesagt, faça mache seus próprios dir ídolos, nicht deine eigenen Götzen, Because it's corrosive. weil porque das ist, isso é corrosivo. rostig, bröcklig. It's corrosive to your ability to worship properly. Isso prejudica a sua habilidade de adorar de maneira apropriada. In principle, it's not a problem. Im Prinzip ist das kein Em Problem. princípio, No não tem problem in problema. worshiping trees, it's fine. Es ist, Não es tem im problema em Prinzip ist es adorar kein uma Problem, árvore. Bäume Tá bem, anzubeten. tudo bem. If you love a tree, it will teach you about God. Wenn du einen Baum Se liebst, você das ama wird uma dir auch árvore, über isso Gott vai lehren. ensiná-lo sobre Deus. Aber was ist das Mas Problem? qual é o problema? As soon as you start loving this, Sobald du nun Então, logo anfängst, quando você das começa a zu tun, adorar stop uma you from doing árvore, what? wird es dich isso davon vai abhalten, was fazê-lo parar de Loving adorar this, o quê? dass du das Ser hier humano. liebst. because you picked the wrong image. Du hast Porque nämlich das você falsche escolhe a Bild imagem ausgewählt. errada. This is the one that ultimately leads to God. Und das ist E essa das, imagem do was ser dich humano é direkt que zu vai Gott te levar no This final is a what John is Deus. trying to teach in his É isso que discourse, João está in the tentando book ensinar 1 John. Das ist nesse der Punkt, discurso den do livro Johannes de versucht, 1 João. rüberzubringen und zu lehren im ersten Brief des Johannes. Any questions? Gibt es noch Fragen? Alguma pergunta? Wie halten wir den Sabbat? Properly. Richtig. And properly means Und richtig bedeutet, Eles You worship perguntaram the alguma humans. coisa sobre oder o sábado, passend eu acho. bedeutet, dass du E ele Menschen fala assim: anbetest. você Because tem que most of amar the o ser time, humano. Denn die meiste Porque Zeit a maior you're parte too do busy tempo gardening, bist du você viel está zu muito beschäftigt, ocupado dass du, cuidando do im jardim, Garten arbeitest. cleaning, doing other things. limpando, fazendo outras This is the day you coisas. leave all of those things and you actually worship the person. Und das Então, ist der sábado é Tag, um dia wo que du você diese deixa tudo isso de Dinge alle lado e beiseite adora lässt a pessoa. und die Person anbetest. The day families are supposed to come together. Der É Tag, o dia que as famílias têm que se reunir e curtir a companhia uns dos outros. And if we could do that, und wenn wir das E se tun, nós we could, pudéssemos I fazer know people isso, don't like the word worship, if we could love one another, aber wenn wir mas das se tun nós können, pudéssemos das heißt, amar dass uns wir aos das outros, Glück, also wenn wir zusammenkommen können, uns einander lieben können,
because that's what this day is for. It's meant to be family day. Dafür Porque ist der é Tag, para es isso ist que der existe Tag esse der Familie. dia de sábado, para ser o dia da Taste of família. what heaven's like. Das Isso soll é uns para einen nos dar um Geschmack, einen gostinho do Vorgeschmack que davon será o geben, céu. wie der Himmel ist. So, Robin. Irmão Roland? Bringst du Anbetung und Liebe unter einen Hut? If I understand you correctly, you bring worship and love in. Se eu entendo você corretamente, você está falando de adoração e amor como sinônimos? E ele disse sim. I used to understand. Eu entendia Ich kann etwas Geschaffenes lieben, I can love que something created, aber eu wenn ich posso amar etwas algo anbete, criado, dann bedeutet das, da ziehe ich Kraft heraus. but if I worship it, it means that I take mas se eu strength out of it. Es adoro gibt nur eine Sache, isso, eu tiro força disso. Schöpfer, aus dem ich Kraft herausziehe. And there is only one thing from a creator that I can E só take tem strength out of it. uma coisa, Ok. né, que eu posso... So, I agree só with tem you in uma principle. força que eu posso pegar, que é do Criador. Kind of. Eu concordo com você em I've seen too princípio, many people Ich habe mas zu eu viele vejo Menschen muitas who pessoas are in love. die verliebt que sind. estão With such apaixonadas. deep love, Und sie sind in so Eles estão einer tão tiefen apaixonados if they don't communicate, Liebe, wenn sie que se eles não nicht, se miteinander comunicam, sprechen, or if they leave, oder wenn sie ou se eles voneinander gehen, they partem, can actually become physically ill. dass sie wirklich eles, dann, na körperlich verdade, krank acabam werden. ficando doentes In English, it's fisicamente. called you pine away. You kind of just rot. É como Im que, Englischen heißt man- em inglês heißt es eles so, dass dizem du um termo, dann você como se apodrecesse, assim. verrottest. This human being gives you strength, gives you purpose, direction in life. Esse ser humano te dá força, ele te dá direção na vida, te dá um propósito na vida. Deines Lebens oder ja, die Kraft für dein Leben. Not everybody, Nicht jeder, Não todos, but most true love stories always work that way. aber die mas a meisten maioria wahren das histórias de amor, elas funcionam dessa forma. The purpose of marriage, of friendship, Der O propósito do Zweck, der Ehe casamento oder auch der Zweck ou da einer amizade is to teach us that we are required or that we can become one flesh with God. é ist, nos dass ensinar es que nós lehren podemos sollte, dass wir ser ein uma Fleisch carne mit Gott só werden. com Deus. Jesus Jesus became one flesh with us Wurde se zu einem tornou Fleisch mit uma uns, carne so that we could conosco become damit wir para que nós pudéssemos nos tornar, nicht ein Fleisch não, werden, não sondern uma carne, what's this? So we can become God, One one with God. para que spirit. nós pudéssemos nos tornar Geist um werden. He espírito. became one flesh with us so that we could become Ele one se spirit with him. tornou uma carne conosco para que nós nos tornássemos um espírito com Ele. Now, a human ein Mensch Agora, um ser humano ist nicht gleich não é Gott. it's Deus. not. Natürlich nicht. Claro que não é. But without these relationships, Aber ohne diese Mas sem esses morality, relacionamentos, remember, erinnert euch, you moralidade, never access God. kannst du niemals você não consegue an Gott acessar a rankommen. Deus. Can't bypass the system. Du kannst dieses Você não System nicht umgehen. consegue atravessar That's what esse John is sistema, saying. passar Das esse ist das, sistema. was Johannes hier É sagt. isso que João está dizendo. Yes. O Roland está dizendo, o irmão Roland, sim. Der Mensch selber hat ja auch nur ist limited. The human itself is limited. So, wie kann ich etwas Limitiertes anbeten? How can I worship Ele diz como, So, ich kann soweit como sagen, que eu posso adorar um ser humano que é limitado. aber das würde ja wirklich bedeuten, Ele disse, não normalerweise entendo o hat man ponto verstanden, That would really mean then. in einer que isso Beziehung, in einer significaria, Ehe, então, Usually, you understood that in a relationship, e a in a gente marriage, entendia que num relacionamento, no casamento, my partner did something wrong. se o meu parceiro fizesse alguma coisa errada, ich kann ihm vergeben, I am able to forgive him. weil ich weiß, dass eu fehlerhaft ist. posso Because I know perdoá-lo he is, full of porque eu sei que o meu parceiro erra, ele é cheio de erros, né? strength to Mas forgive. a força I receive que eu from the one recebo who is without wrong. para perdoar, eu recebo daquele que não tem erro. Geschaffenen ziehen, ihn zu vergeben, weil ich ihn liebe. And from this comprehension, that E would mean dessa that I can compreensão, get the strength out of the Isso significa que eu limited. consigo
não consigo obter a força do perdão God is do ser humano, que é limitado. God is love. Gott ist Então, Liebe. You get the strength from love. Deus é o quê? Deus é amor. Kraft aus der Liebe. Você There are consegue a plenty of força people on this planet através Es do gibt amor. viele Menschen auf diesem Planeten, Tem muitas that pessoas can nesse overlook planeta wrong. die über que das conseguem Schlechte, über die passar por cima Fehler das coisas hinwegsehen. And erradas they never even heard of the God you worship. Und sie e haben eles doch nunca nicht ouviram einfach falar Gott do gehört. Deus que nós Then the power adoramos. to do that was the power of love. Die O que Kraft, deu poder a die es eles möglich de macht, fazer eben isso ist die foi Kraft o der poder Liebe. do amor. What our problem is, as Christians, Unser O Problem nosso als problema we've como got such a cristãos mechanical perspective of religion. ist, dass é wir que so nós eine temos uma mechanische perspectiva Perspektive tão von mecânica da Religion Religion religião. is relation. haben. Und Religion Religião ist Beziehung. quer dizer So relação. mechanical, Es ist so E é tão mechanisch, we've mecânico actually lost the ability to understand its purpose. oder que, na so verdade, nós schematisch, perdemos a habilidade de wir, entender o seu die Fähigkeit propósito. verloren haben. We lost the ability to? To understand its purpose. Weil wir haben die De Fähigkeit verloren, entender eigentlich esse den propósito, Zweck zu então, da erkennen. religião. If John says Wenn Johannes sagt, you're E João liars, diz: ihr seid Lügner, vocês são John just said, "Yeah." mentirosos. John. dann sagen wir, ja, es Então sagt você der diz: ah, Johannes. sim, But if I João. say, Aber wenn ich sage, Mas se eu put digo, all your strength and energy into coloque toda worshiping a your sua friends and força your family, lege e all deine energia Kraft em und adorar deine os seus Hingebung amigos, darin, a sua deine família, Freunde, deine Familie und deine Feinde zu lieben, should we treat them in the same way we want them to treat us? Should we do nós that? deveríamos tratá-los da mesma forma como a gente quer que eles tratem a gente? Yes or no? Sim ou não? nein, We shouldn't. Não, das sollten wir nicht. não deveríamos. Du hast mir doch gerade eben gesagt, Você me disse, e nós lemos o verso, Better. que nós temos que tratá-los The melhor. golden rule is not enough. die goldene A Regel. regra não é suficiente. Welchen Vers haben wir dafür Que gelesen? verso nós lemos? Nós temos que ir além disso. We can go for that one. We didn't discuss that verse. A irmã fala um verso que não dá para entender. Then if he would die for his friend, Então ele está falando de um verso na Bíblia que fala, né, que ele morreria por seu amigo, por um amigo. we didn't look at Matthew 5. Wir haben Matthäus 5 nicht betrachtet. Mateus We want to look at the 5 verses that não. we've already used. Wir möchten die Verse Vamos betrachten, die wir procurar schon os versos que haben. nós já Okay, usamos. well, if we can't find it, we'll Wenn wir es jetzt nicht, Se nós não puder achar Não. esses versos, jemand schaut danach, então vamos but we have to go procurar. beyond that. Mas nós temos que ir além disso. And the problem is das Problem E o damit, problema é, Seventh-day Adventism in the 1888 history so wie como der os adventistas na história de 1888, 88ern, when someone says wenn jemand quando sagt, alguém this is what diz, the third angel's message looks like, so schaut essa é como a terceira mensagem angélica se conference, the parece. church says that is blasphemy. und da A sagt conferência, die a Gemeinde, igreja das ist, diz, isso é blasfêmia. You're minimizing or destroying the Sabbath. Und Ah, ihr, você ähm, está stört den minimizando ou Sabbat você oder está verurteilt destruindo o So when sábado. I suggest, Wenn ich also nun Então, quando eu vorschlage, sugiro, the only thing we need to do das Einzige, a was wir única tun coisa müssen, que nós If you wanna know precisamos about fazer, wenn du Gott se você quer entender Deus, ist, conhecer a Deus, é amar seres humanos. E nós chamamos isso igualdade. treat your wife properly, Você trata a sua esposa de maneira apropriada, not the way you want her to treat you. não da maneira como você quer que ela Verse? trate você. John 13, where it says, "A new commandment I give you, that you love one another as I loved you." There it is. Johannes Então, 13, Vers 34, ein neues Gebot A gebe ich irmã euch, fala dass na passagem das, wie ich João euch geliebt habe, que auch ihr diz einander o novo comandamento, João 13, 34, I think. 35? João That's just 34. 13, Johannes 34. 13, 34. João 13, This goes 34. The golden rule. Das Uma geht outra, noch um über outro die mandamento goldene eu Regel lhes And dou, what we're que há too mais, scared to né, do, Was uns wir aos jetzt aber outros. zu, E que nós estamos, assim, normalmente com medo de to actually fazer, fully implement equality. dass é wir vollkommen implementar die Gleichheit, igualdade. ausleben. And what's stopping us doing that?
E o que faz com que a gente não consiga fazer isso? O que? Nosso amor, Unsere Liebe für nosso Our amor, love for God. unsere Liebe zu nosso amor Gott. por We Deus. say, Denn wir Que sagen, nós if I dizemos, worship humans so much, wenn ich se Menschen eu so adorar arg muitos anbete, where's seres God in all of this humanos, story? wo aonde ist que denn dann Deus Gott? entra nessa história We toda? have to have, we've got 100% of our heart. Wir haben 100% Nós temos assim no Herz. nosso coração Okay, we'll give our 100% wife some of dele. it. Wir geben Nós da, vamos dar um pouco unserer para Frau nossa ein bisschen. esposa, Where's the rest have to go to? espaço para nossa esposa. O resto vai para quem? God. Das ist für Para Gott. Deus. John says, Johannes sagt, O que you're João a diz? liar if you do that. du bist ein Lügner. Você é wenn du das tust. How mentiroso can se you have você this faz portion isso. of your heart that you're going to say, this is God's? Wie kannst Como du é que überhaupt você so pode ter einen uma Teil porção do deines seu Herzens coração haben, em que wo du você sagst, diz, essa porção é de der Deus? Teil gehört Gott. I will not give that portion to my wife. Und Eu sagen, não vou diesen dar Teil essa gebe ich an dich, porção meine Frau. à minha esposa. That is lying. Das ist Lügen. Então você está mentindo. The only way you can ever access God Der A einzige única Weg, maneira que überhaupt, você vai poder acessar a Deus, ter acesso a Deus, is if you worship your wife. ist, wenn du é deine se Frau você anbetest. adorar a sua 100%. esposa. Und zwar 100%. And we're scared to do that. Wir haben Angst, E nós temos medo Because de you haven't fazer been taught isso, that before. weil es porque euch não noch fomos nicht ensinados zuvor a fazer gelehrt isso. wurde. Daher, The fear comes from wenn ich O irmão diz que o medo vem 100% von mir selbst gebe, when I give 100% of me, quando eu dou 100% de zu mim. meiner Kraftquelle mache. that means that this becomes my source of Isso significa que isso vai ser a minha fonte de força. Kraftquelle haben. and that's the point in my head that I always have to have this source of strength. Então, esse é o ponto que tem na minha mente, que eu sempre preciso ter a fonte de força. Wenn ich sie als 100% von mir selbst gebe. If I give 100% of Se myself, eu dou 100% de mim a ela, ich sage nein, e aí eu digo para você, não. A razão que você pensa isso ist, é weil die porque, meisten como Männer, a maioria die dos meisten Männer, homens, I could say it was the other way around. Is that you want something back. é que você quer alguma coisa de volta. I'll give my wife something if she gives me something back. Eu ich dou gebe alguma meiner Frau coisa etwas para und minha ich möchte auch esposa, etwas mas zurückbekommen. ela tem que me dar algo de volta. I scratch your back, you scratch mine. Ich kratze dir am Eu Rücken, coço du kratzt meine. as suas costas, If you were to você do it coça properly, as minhas richtig costas. machen Mas se willst, você você fizer dann sagst da du, maneira correta, Frau, você My diz, lover, esposa, mein Lieber, I minha give you amada, everything, ich gebe dir alles eu lhe dou and you give tudo me. und du gibst mir. e você me Nothing. dá Nichts. nada. That's not the golden rule. Das ist nicht die Essa goldene Regel, normalmente não tem sido a John regra. 13. das ist Johannes Ah, 13. isso é João Problem 13. is, Das Problem O problema that's why é it becomes corrupted, corrosive, dass, a razão pela Problem, qual warum isso das se dann torna zur corrompido Verurteilung, zum ou Verderben führt. corrosivo, and you're afraid to give completely to this human being. Und, e você warum tem du medo Angst de hast, se doar vollkommen completamente diesem a Menschen esse ser gegenüber, humano, You're worried, what are you going to get back? weil du, porque você pensa, o que eu darüber vou nachdenkst, receber de du volta? Or worried, Ou- weil du besorgt bist, was du denn zurückbekommen würdest. or that they will become your idol and you'll forget about God. Ou então a gente tem medo que essas pessoas se tornem nosso ídolo e a gente vai esquecer Deus. Mas é isso que a gente tem que fazer. There's no way you can worship this spirit. Não tem como que você adorar o Espírito. The only way you can do it A única forma que você is pode by worshiping fazê-lo the human. é adorando o Don't ser humano. worship your wife Se você não adora and sua mulher expect nothing back, e se você não esperar nada de troca, então você, nada em troca, você é then you are a mentiroso. liar if you don't do that. Se você não fizer isso, Because você é um lies that you're mentiroso. saying, I want to reserve something for God. Porque a mentira é que você diz que eu quero reservar alguma coisa para Deus. He deserves a part of me that you can't have, wife. Deus merece uma parte de mim que você não pode ter, minha esposa. É isso que a gente tende a And pensar. I think we're too afraid E eu acho que a gente muitas vezes tem to put medo into practice what we're reading. de, na verdade, colocar em prática aquilo que a gente está lendo. It seems we're not used to it to begin with. It just seems scary. Porque isso parece assustador. A gente não está acostumado com isso. Parece assustador. Perhaps you think this is a strange new doctrine.
Und wahrscheinlich denkt ihr, Ou, das às ist vezes, a irgendeine gente pensa isso é seltsame uma doutrina neue estranha. All I did was Alles, was Mas o que eu getan habe, take the fiz principles apenas of natural to spiritual, we all agree, foi pegar o princípio do natural para o espiritual. Das Natürliche, dann das Geistliche, dem stimmen wir alle überein. we go from 6 to 4. Wir gehen von Nós 6 fomos zu de 4. 6 And para what passages was 4. that in Matthew? Und welchen Abschnitt Que wäre das in passagens Matthäus? são essas em 7 and- Mateus? Is it 22? Mateus 7, Matthew 22, Matthäus 22, 22. 38 and 39, and Matthew 7. Matthäus 22, Mateus 38, 39, Mateus 7. 7. If you go back to a previous class, they were all listed out here, all these verses. Se você volta para as classes anteriores, os versos estão todos ali no quadro. They all teach one thing. Todos ensinam uma coisa só. You cannot know God except through a proxy. Você não consegue conhecer a Deus a não ser através That's what the de subject of procuração. equality is trying to teach us. Isso é que o assunto sobre igualdade está tentando nos ensinar. It's easy to love a dog. É fácil amar um It's cachorro, difficult to love a human being é difícil amar um ser humano Menschen zu, that has got a personality. der eine Persönlichkeit besitzt, que tem uma personalidade, Problems or difficulties. der Probleme und Schwierigkeiten hat. que tem problemas ou dificuldades. 10%. Irmã Ist es Tamina, nicht so, dass Gott nur 10% möchte? You believe that? ela está perguntando sobre 10%. Das ist das, was die Bibel sagt. And Diz what do you que want é me o to que a do with the Bíblia other fala. bit of the money? Und was möchte er, was du mit dem Rest O deines que Geldes Deus quer que você faça com o restante do dinheiro? machst? Spaß haben, deine Nächsten lieben. Ela diz amar meu próximo. Zwar, I mean, Sim, also about, you know, experimente the love, isso, when we say, então. oh, we have to love God 100%. Sure. I technically so think that Então, eu estou 10%. falando porque quando você diz tem que amar a Deus 100%. wie bekommst du denn deine 10% von der Então, Erde como é que im Himmel? você vai chegar da terra ao céu? how I use the 90%. Gleiche Art wie du die 90%? It's exactly the same. Also es ist genau gleich. You give it to the idol. É a don't you? mesma coisa. Du gibst es dem Götzen. Você dá para o ídolo, né? Man nennt es nun Você chama ídolo. Pastor, a Bible worker, ein whatever. O Bibelarbeiter, pastor, ein Prediger. o obreiro bíblico. Então, o dízimo iria para ele? Wollen wir nochmal zurück zum Sabbat kommen? When it's Então, about eu tenho uma pergunta sobre o sábado. being with humans and the Sabbath was made for men. Wenn es darum geht, dass man unter Menschen ist und dass E man, então, dass que der diz que o für sábado Menschen foi ist. feito para o homem. All these rules about not spending money, for example, not cooking on the Sabbath. Warum haben wir dann die Regeln, dass man Então, por que nós temos todas essas regras de, por exemplo, não comprar comida no sábado? Family time or be with my neighbors, sometimes spending with money, you know. Ich könnte ja Zeit mit meiner Familie oder Então, mit meinen por exemplo, Nächsten ficar com minha família dabei Geld ou com os auszugeben. meus amigos ou vizinhos. People then sitting at home not knowing what to do on a rainy day and just Das hört sich manchmal profitabler an, Parece als wenn que man vale mais a pena an einem Regentag ficar com eles, fazendo alguma coisa, comendo em algum lugar, do que möchtest ficar em einfach Zeit mit deiner casa. Familie verbringen. Ficar em The person who casa works at a restaurant, you sem don't fazer wanna nada. afford them the Mas same aí, então você quer ficar com a sua família, comer fora com a sua família, mas aquela pessoa que está lá no restaurante te servindo não tem esse mesmo privilégio de ficar com a família privilege. dele? You want to others Será as que you isso é want them to do justo? to you. Behandle andere so, wie du möchtest, dass sie dich Você tem behandeln. que desejar para os outros aquilo que você quer para você. Se você quer ficar em casa Die, com sua família, então ele tem que fechar o restaurante para ficar em casa com a família dele. that's the same when you pay, for example, an entrance to a natural park or something. Das ist das Gleiche wie einen Eintritt Então, isso é a für mesma einen coisa em relação, por exemplo, pagar uma entrada para um parque nacional. Arbeiter. Daí ele diz, não, claro, alguém tem que trabalhar para você. Der Busfahrer, der dich zur Gemeinde fährt. That's the whole principle, that if you want to have time with your family, Das ist das they Ganze. should have the same. Esse é o princípio. Se você quer tempo com a sua família, os outros têm que ter esse mesmo privilégio de ter esse tempo com a família. I really don't think God's bothered about little metal coins or paper. Deus não está preocupado com papel, com moedas.
Pia so, so besorgt ist. It's so beneath him. He doesn't. Why would he care about if you? Isso if I está gave you a abaixo piece of dele. paper Ele não se importa com kümmert isso. sich drum, dass Se eu te du dou um ein Stück, pedaço de Papier papel, aufnimmst? or a que plastic seria o card and dinheiro, you né? do some Oder eine Plastikkarte, invisible ou um cartão de transaction. plástico, unsichtbare para você Transaktion fazer durchführst. alguma transação These are not the invisível. issues. The issue Das is ist- not money. Die Thematik geht nicht um Essas não são as Everything's about questões. A questão não é Geld. dinheiro. Alles handelt von Beziehungen. Tudo está All our relacionado relationships às are supposed relações. to reflect or explain our relationship to God. Alle unsere Beziehungen sollten E todos os unsere nossos Beziehung zu Gott relacionamentos, eles têm que explicar e refletir nosso relacionamento com Deus. reflektieren. Ist es nun erlaubt, im Krankenhaus am Sabbat zu arbeiten? We live in a damaged, sinful world. Wir leben in einer Nós moramos num mundo beschädigten, sündigen pecaminoso, Welt. Someone has to sacrifice something. danificado. Es muss jemanden geben, der Alguém etwas sempre vai ter que fazer algum tipo de sacrifício. Um, the power generation company to make electricity. Someone has to sacrifice. Por exemplo, der in der a pessoa que trabalha na companhia Strom- elétrica, alguém tem que fazer algum tipo de sacrifício. Jemand muss, Opfer bringen In the hospital, im Krankenhaus. someone has to Nos have a shop open on hospitais. Sabbath. Es muss auch jemanden geben, der einen Laden offen hat. Alguém às vezes tem que ter uma loja aberta no sábado, uma farmácia, por exemplo. Es muss jemanden geben, der gewisse Opfer. Alguns têm que fazer algum sacrifício. Ich glaube aber nicht, dass dies Eu não acho que isso é quebrar algum princípio. Danke. another thought. Okay, wir durften soweit verstehen, der Outro Mensch pensamento. muss keinen Götzen aufrichten. We were allowed to understand that that human beings are not allowed to create idols. Aus der Natur. Nós entendemos que seres humanos não podem criar ídolos, por exemplo, da natureza. Created by man himself. Und wir bei der, Então, se o homem, né, cria esses ídolos, isso é proibido. bei der Liebe oder bei dem Götzen zwischen den Menschen. And now we are with the worshiping and the love. E agora a gente está falando de adoração Man kann das halt auch missbraucht e amor werden, in dem entre Sinne, wo seres wir dann humanos. Papsttum wären. Is there also a possibility to, was heißt missbrauchen? To abuse that, and so then we would be. Existe the example of the a papacy. possibilidade de abuso abuse, I'm disso, suggesting, por exemplo, em relação ao papado. Der Missbrauch geschieht immer dann. when you O want abuso, eu something sugiro, back. sempre Schlage ich acontece vor, wenn quando du você etwas quer algo em zurückgeben troca. möchtest. We think Wir denken, if you keep on giving and Nós giving, achamos wenn du gibst und immer wieder que gibst, se a gente continuar a dar e dar e dar, then por that exemplo, para sua somehow would be esposa, dangerous. dann wäre dies gefährlich. We need to que hold de alguma back. forma isso seria perigoso, And I'm que a gente tem saying que segurar. otherwise. Und ich sage genau andersrum. E eu estou dizendo o contrário. Je mehr du gibst, The better Quanto off mais você dá, you are. desto besser bist du dran. melhor você vai Desto estar. besser ist das Beispiel. The danger Melhor o occurs, exemplo você está dando. Kommt auf. the O model gets perigo corrupted, ocorre, Das Modell wird dann, o modelo se you corrompe expect something back, wenn du etwas zurückerwartest. quando você espera algo and then em it troca. becomes really ugly. Und dann wird es wirklich schlimm. E aí isso se torna realmente feio. If you go to, this is not the idol, now, this is you and God. Und das ist jetzt nicht der Götze, Porque sondern das bist aqui du não é o und ídolo, Gott. aqui é, por exemplo, você e Deus. Was ist das denn, was du ihm geben O kannst? que é que você pode dar a Deus? He's given you Ele everything. está Er lá, gibt dir alles. And now he says, ele está dando it's tudo your para turn to você. give to me. E agora ele Jetzt bist diz: du dran, jetzt gib du mir. agora é sua vez de me dar alguma coisa. O que você pode dar a The best you Deus? can do is kneel to him. Das Beste, was du tun kannst, ist, dich vor O ihm melhor que você pode fazer é se ajoelhar perante Ele. To an ant. É como dizer so, wie wenn du zu einer para uma Ameise formiga: Stop there and pay some attention to me. sagst, bleib mal da stehen ei, und, pare aí, gib mir mal ein bisschen formiguinha, preste Aufmerksamkeit. atenção em Make a mim. difference. An ant has nothing to offer a human. Não faz diferença nenhuma. Uma formiga não tem nada para oferecer para um ser humano. There's nothing that we can give him. Es gibt nichts, das wir Não ihm tem geben. nada que a gente pode dar a Es Deus. ist alles nur
É tudo uma via só. He says E o problema é, the only way ele this is going to diz, work is through proxies. a única forma que isso vai acontecer é através de uma procuração. E a dificuldade está que procurações, This sounds silly. By their very nature, pode parecer bobo, mas por sua própria are natureza, close to us. So you're not elas estão worshipping something próximas a nós. that's big. You're worshiping something that's small. Então você não está adorando algo que é grande, você está adorando algo Why do que I é have to pequeno. worship that E aí thing? você Because they're the diz, same as me. por que eu tenho que adorar essa coisa que é igual a mim? Isso And é igual a this is a whole mim. nother issue about the difficulty humans have. E essa é uma outra questão sobre as dificuldades que seres humanos têm. This is why equality is so difficult. E por isso que a questão de igualdade é tão difícil. Existe muita ciência por trás Become disso, jealous de por que as pessoas se tornam ciumentas de alguém que está próximo When I mean deles. close, I mean in the hierarchy of society. Quando eu falo próximo, eu digo na mesma hierarquia da sociedade, And they're not jealous da of mesma people hierarquia who social. are way above them or way beneath E them. essas pessoas não teriam ciúmes de pessoas que estão bem acima delas ou bem abaixo delas. And this is the problem that the United States has faced more than any other nation. E esse é o problema que os Estados Unidos têm enfrentado mais do que qualquer outra One example, then nação. we'll close, of this issue. Eu vou dar um exemplo e daí a gente vai encerrar em relação a essa questão. Any country, Na Europa, who can become qualquer the king or país, queen? quem pode se tornar rei ou rainha? Qual é o critério? King or queen? It's not elections. Rei ou rainha? Heritage. Não são eleições. Herança. You have to be in the family. Herança familiar. Você tem que estar na família. And you want to be the Você king. vai para os Estados Unidos Who can become e the você king? quer ser um rei. Quem pode se tornar um rei? Not lots of money. No, who Não, can become the não king? tendo muito dinheiro. Não, quem pode se Any tornar um person. rei? Any Qualquer person can. pessoa. We know Qualquer that. pessoa pode. We just watched a documentary Nós the other day sabemos about isso. who. Nós vimos no outro dia um documentário sobre quem? And who was she? She was nothing. E quem é ela? You look at Ela não era all these ninguém. politicians in America. Many of them, they were nothing. They were Existem just normal todos esses people. políticos na América. Eles não eram ninguém, assim, pessoas normais. And that doesn't happen in Europe. Isso não acontece na Europa. That society is different to European society. A sociedade americana é diferente da sociedade europeia. Eu sei que tem sido corrompida. Ela está tentando ver o termo But it's still corrompido broadly the same. em alemão. Mas, então, tem sido corrompida, mas basicamente, amplamente ainda é a mesma. Can rise up A, and be the leader. a vantagem que eles têm é que qualquer um pode ser um líder. Creates its own problem. Mas isso cria um problema específico, um problema próprio, Jealousy. que é o quê? Americans have a Ciúmes. problem with jealousy that Europeans don't have. Os americanos têm um problema com ciúmes que os europeus não têm, porque os europeus eles entendem sobre elite We can never get the top job. e nós sabemos que nós não vamos conseguir os trabalhos de cargos mais They're already altos. pre-allocated to the Eles já são aristocracy. alocados para a aristocracia.
But in America, it's not like that. Aber in Amerika ist dem nicht so. However bad Mas it nos is, Estados Unidos isso é diferente. I know this Não corruption. importa Ich kenne diese Beschädigung. But even now, toda a corrupção que há e tudo, mas mesmo agora, qualquer pode subir e ascender e se tornar alguém de grande poder nos Estados Unidos. E isso produz um estresse muito grande neles. E os europeus, eles não têm esse estresse. E esse é o problema em você adorar sua esposa, esse é o problema com igualdade. Porque a sua esposa, ela é igual a você na criação. Portanto, genuinamente, a gente espera, se você me dá alguma coisa, eu tenho que te dar alguma coisa de volta. E esse é o problema. Por isso que a gente não... Por isso que para nós é fácil adorar a Deus. Porque Ele está lá em cima e a gente está aqui embaixo. Agora tente adorar alguém que é igual a você. E você não quer fazê-lo. Bom, vamos orar. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. Pai Celeste, nós te agradecemos. Nós oramos para que o Senhor nos guie, nos direcione na meditação e no estudo de Sua palavra. Nos ajude a entender de uma maneira clara o que idolatria significa e por que você nos diz que muitos de nós somos mentirosos, porque nós dizemos que te amamos, mas quando nos examinamos de uma maneira mais próxima, nós vemos que isso não é verdade. Nós oramos tudo isso em nome de Jesus por uma bênção especial hoje. Amém.